E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai para mais uma aula de programação web, ok? Vamos continuar a produção da nossa página, que a gente já vinha fazendo nas aulas anteriores, beleza? Vamos lá. Então pessoal, na aula passada nós ficamos com uma atividade para fazer uma nova página, uma nova parte do site do nosso cliente, em que agora a gente precisava informar a localização da loja, ok? E aí nosso cliente ele enviou um textinho que a gente deveria colocar, ok? O texto seria esse aqui. Então isso ficou como atividade para vocês fazerem, ok? Vamos corrigir rapidamente para que a gente possa ir para o nosso conteúdo de hoje, ok? Então pessoal, já estou aqui com o meu TrabEdit aberto, ok? E na aula passada nós criamos, né, o nosso arquivo referente à página localização, ok? Lembrando, eu vou vir aqui onde tem o cardápio, né? Eu vou na minha área de trabalho, que é onde estão todos os meus arquivos, ok? Então, vindo aqui, eu vou encontrar o projeto que a gente já criou, né? A gente criou uma pasta para guardar todos os arquivos da nossa loja de informática. Então, nós temos nossa pasta aqui, né? Essa pasta ela possui 2 arquivos. Então, dentro da pasta eu vou ter o arquivo index, que é o arquivo da página inicial, né, do site que a gente está desenvolvendo, e temos a página localização. A gente pode ver que ela está com 0 bytes aqui porque não tem nenhuma informação, né? Eu só criei o arquivo, então eu tenho um arquivo vazio, ok? Então, já aqui dentro do editor, certo? A primeira coisa que a gente viu que deveríamos fazer é inserir as tags básicas do HTML, não é verdade? Vocês já conhecem ela, vou adicionar aqui rapidamente e já volto com vocês. Então já inseri todas as tags básicas, ok? E agora basta que a gente informe o texto que o nosso cliente pediu, né? Somos a melhor loja de jardim do servidor RN. Venha nos fazer uma visita, estamos localizados na Rua das Oliveiras, número 49, Centro, ok? Vimos que toda essa parte textual, a gente insere ela dentro do nosso body, na verdade. Então, aqui dentro do body, vou informar o texto que o meu cliente me pediu, ok? E aí, como a gente tem só um texto, né? Se a gente deixar dessa forma, a gente vai observar que, executando a página, né, nós vamos observar que essa informação ela já vai aparecer dentro da nossa página, certo? Só que se a gente quiser formatar essas informações, tá? Vamos dizer assim, a gente precisa inserir algumas tags básicas para que eles fiquem bem ajustados, tá? Então, como a gente pode ver, nosso texto ele está aparecendo, está dentro da página web, porém ele está sem formatação alguma. Então, como eu poderia fazer para deixar ele aparecendo assim, ó, como 2 parágrafos distintos, tá? Já vimos como usar a tag para parágrafos, para dividir as informações em parágrafos. Então, a gente vai adicionar esses parágrafos para que a informação fique mais bem distribuída na nossa página, beleza? Então, aqui no meu editor, eu vou adicionar um P para o parágrafo que eu quero que seja o primeiro, certo? Ele já fechou aqui o P, só que não é nessa parte que eu quero, né? O P ele vai no final do parágrafo, para informar que esse parágrafo foi finalizado. Então, vou informar o P aqui, tá? E vou fazer o mesmo para o outro parágrafo também, ok? Então, já inseri aqui P em cada um dos parágrafos, ok? Vou executar agora para a gente ver como vai ficar a nossa página. Então, como a gente pode ver, né, com o P, a gente agora tem as informações divididas em 2 parágrafos distintos, porque a informação está mais bem distribuída. Então, só relembrando, a gente já tem 2 páginas dentro do nosso site, sendo uma página inicial onde tem os produtos que a loja vende, né, que são as peças para reposição, serviços de manutenção, cursos, vagas para estágio, e nós temos também uma página chamada de localização, ok? Que é para que o cliente saiba aonde encontrar a loja, ok? Então, vamos para a aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai conhecer o que são as CSS, ok? CSS é a abreviação de Cascading Style Sheets, ok? Ou, trazendo para o português, folhas de estilo em cascata. E aí as CSS, né, elas informam ao browser, ao navegador, como a gente quer que o conteúdo ele seja exibido na página, ok? Por padrão, o browser tem uma forma de
informar como esse conteúdo vai ser exibido, ok? E aí a gente pode ver aqui nas imagens uma diferença existente entre o conteúdo do site apenas com a linguagem HTML, que no caso é como a gente já desenvolveu o nosso site, e outra incluindo as CSS, tá? A gente vê que ela dá mais estilo, ok? A nossa página deixa ela bem mais agradável para o usuário. Então aqui a gente tem outro exemplo. Veja a diferença de um site sem utilizar as CSS e outra fazendo uso desses códigos, né? A gente pode dizer assim. E aí é isso que a gente vai aprender hoje, como é que a gente pode fazer para inseri-las nas nossas páginas web, para que o site, né, que a gente está desenvolvendo a página web do nosso cliente, fique bem mais agradável, ok? Então vamos lá. E aí, para fazer isso, a gente vai conhecer hoje o elemento style, ok? Que é esse daqui, ó. E aí tem uma coisa que a gente precisa saber diferenciar dentro dos nossos códigos, ok? Nós temos uma coisa que nós vamos chamar de tag, outra coisa que a gente vai chamar de elemento e outra coisa que a gente vai chamar de atributo, ok? E aí, para a gente entender, eu posso dizer que aqui eu tenho uma tag, certo? Body é uma tag, que ela possui abertura, fechamento, né? Está entre os sinais de maior e menor. Aqui eu tenho outra tag, aqui no style eu tenho outra tag também. E aí o que vem ser elemento? Elemento a gente pode dizer que é a tag junto com o seu conteúdo, né? Desde a sua abertura até o seu fechamento. Então aqui eu posso dizer que eu tenho o elemento style, ok? Então quando eu disser que quando eu me referir a um elemento, eu estou querendo dizer desde a sua abertura até seu fechamento e todo o conteúdo que está dentro dessas duas tags, ok? Então tag é uma coisa que possui abertura, possui fechamento, e o elemento é a tag desde sua abertura até o seu fechamento e todo o conteúdo que está dentro dela, certo? E o atributo são informações adicionais para a gente padronizar as tags, podemos dizer assim. E aí a gente tem, por exemplo, aqui o href, a gente tem aqui essa outra informação, a gente tem aqui o type, que são atributos da tag link, ok? Então os atributos, elas vamos dizer assim, eles melhoram a tag, certo? São coisas adicionais para que a gente possa padronizar a forma que essa tag vai funcionar, ok? Então nós temos a tag, o elemento e o atributo, tá? Não esqueça. E aí, a gente vai fazer um teste com a nossa página web, certo? Que a gente está desenvolvendo, que no caso é essa daqui. Aqui a gente tem a página de localização, certo? Não vamos trabalhar com ela nesse momento. A gente vai para a nossa página principal, que é a página, o index, né? Onde estão lá as informações sobre os produtos, tudo mais. Então, a gente vai ver agora como é que está essa nossa página web, certo? Como está o seu design, vamos dizer assim, para que a gente possa comparar, né? Ela antes e ela depois com as CSS. Okay? Então aqui a gente tem a nossa página. Nós temos aqui algumas informações que o nosso cliente já pediu, certo? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar o style, tá? A gente vai dizer assim, a tag style junto com seus atributos, né, para formar o elemento style. E aí a gente tem aqui a tag style, certo? Junto com um atributo, que é o atributo type. Por que a gente tem que usar esse atributo? Okay? Eu tenho a tag style e eu estou dizendo que ela é do tipo texto CSS, tá? É um estilo do tipo CSS. Podem ser que existam outros tipos de style, certo? E aí a gente pode alterar isso daqui, tá bom? Mas o que a gente vai utilizar é o estilo do tipo CSS, beleza? E aí, para que essa tag possa funcionar, a gente vai informar algumas linhas de código para formar o atributo CSS por completo, tá? Separei aqui algumas linhas de código que a gente vai utilizar para essa nossa página, ok? Que serão essas informações aqui. E aí uma coisa que eu gostaria de alertar vocês, para que a gente, como a nossa página ela não vai ter tanto código inicialmente, a gente vai informar todas essas linhas de código
aqui dentro da nosso index, tá? Do nosso arquivo index.html. Nos estudos, se vocês forem pesquisar, é possível que vocês encontrem essas informações em um arquivo à parte, tá? Um arquivo chamado style, tá? style.css. E aí esses arquivos conseguem se comunicar, vamos dizer assim. Mas para a gente facilitar, como a gente está aprendendo, todas essas informações elas vão ser informadas aqui dentro do meu arquivo index.html, ok? E aí essas informações a gente informa dentro do nosso cabeçalho, ou seja, dentro do nosso header. E aí eu vou adicionar ela aqui dentro, abaixo do meu title, certo? Vai ficar entre a abertura do header e o seu fechamento, beleza? A gente vai inserir a tag style, né? O elemento style, a gente pode dizer assim. Então vou adicionar aqui e eu já volto com vocês, tá? Então, gente, eu já adicionei aqui as informações, tá? O meu elemento style tá todo bem definido aqui. E aí eu vou executar para a gente ver a diferença de como vai ficar a nossa página web agora, ok? E aí a gente consegue ver que ela já está bem diferente, né? A gente já tem aqui uma cor de fundo, o nosso texto ele já está mais bem organizado. Então isso aí vai facilitar, tá? Deixar o nosso site mais agradável para que o cliente ele possa acessar, okay? E aí tem algumas observações que eu gostaria de fazer com relação ao nosso código, tá? A gente vê que o style, né? O CSS ele tem o seu próprio body aqui para a gente adicionar as informações. E aí tem algumas regras básicas que a gente tem que seguir ao definir os códigos, né? Nós temos aqui a linha de código junto com o seu atributo, ok? E aí a gente precisa informar, separar por 2 pontos, tá? Qual é o tipo de informação e o atributo dessa informação. E aqui vocês podem estar se perguntando, que danado é esse negócio aqui junto com esse joguinho da velha, né? Essa informação a gente já aprendeu sobre isso. Como a gente define cores, tá? Em hexadecimal. Lembra lá no primeiro ano quando a gente estudou conversão de binário para decimal, para hexadecimal também. Então, isso aqui é como a gente informa uma cor em hexadecimal, ok? E aí, sempre que a gente finaliza uma linha de código, a gente finaliza ela com ponto e vírgula, que é uma forma do nosso browser saber que a gente está finalizando aquela informação. E aí a gente vai partir para outra, tá bom? Logo em seguida. Então isso é muito importante. Não vou explicar o que cada uma dessas coisas faz, porque eu quero que vocês façam testes, ok? Peguem aí o dispositivo que vocês estão utilizando e mudem essas informações, tá? Vem aqui no background, muda um pouco essas informações, vê como a página se comporta. Aqui no margin left e right, ao invés de 20%, tenta colocar 30%, tenta colocar 40%, 50%, bota menos e vê a diferença, tá? Como isso aí vai impactar na nossa página web, ok? Font family, a gente tá vendo aqui que é a família, né, da fonte que está sendo utilizada. Tenta botar outra, tenta botar Times, Arial, veja outras opções, tá? Para ver como nossa página web ela começa a se comportar diferente, certo? E aí, com relação às cores, certo? Uma dica para você ver diferentes cores. O Google ele tem uma ferramenta, tá? No próprio navegador a gente consegue acessar isso, para que a gente pegue esses códigos em hexadecimal para a cor que a gente deseja utilizar, ok? Então vou mostrar a vocês como é que a gente pode fazer isso. E aí, por exemplo, existe uma cor que, se eu colocar aqui o sinalzinho de jogo da velha e F 6 vezes, né, eu vou ter uma cor específica, tá? Vamos ver que cor é essa. Então, como vocês podem ver, tá? Com esse código aqui, eu vou conseguir a cor branca, tá? E aí eu posso fazer a edição aqui dessa cor que eu quero utilizar, certo? A gente tem aqui a barrinha para escolher as tonalidades, né? Amarelo, verde, enfim. Tem milhões de opções de cor que a gente pode formar. Então, supondo que eu quero aqui uma cor azul, certo? Basta eu arrastar aqui esse círculo, tá? Para o local onde eu quero, e aqui vai aparecer a cor que vai ser formada, certo? E essa ferramenta ela já me dá aqui o código em hexadecimal, tá? Basta que eu copie o código
vá lá na minha página web e altere isso aqui, certo? Remova essa informação aqui e eu colo a informação nova, né? A cor nova que eu quero que seja adicionada, tá? Façam isso lá na nossa página web para que vocês possam ir testando e experimentando coisas novas, beleza? E aí, como atividade, o que eu quero que vocês façam para a aula de hoje, tá? Copiem no caderno de vocês, tá? Essas informações aqui. Eu quero que vocês me mostrem o que cada uma dessas linhas de código faz, tá? A gente já tem aqui um respondido, né, que no caso é o background color, que ele define a cor de fundo da nossa página web, ou seja, a cor que vai aparecer por trás, tá? E aí a gente tem as outras linhas de código e algumas coisas que podem acontecer, tá? E aí eu quero que vocês me mostrem o que cada linha de código faz. Para isso, lembrem, experimentem, tá? Façam aquilo que eu falei, mudem as informações, vão executando novamente o nosso site, para que a gente veja como é que ele vai se comportar, certo? E aí depois vocês vão criar o elemento style, certo? Que ele possa fornecer o mesmo estilo da página que a gente criou para o index, né? Para a página principal do nosso cliente, também para a página localização.html, né? Só lembrando que localização, o professor colocou errado aqui, não tem o cedilha, nem tem o tio, né? Como a gente criou lá. Então, façam essas duas questões. Próxima aula a gente vai corrigir, ok? E aí, falando em próxima aula, a gente vai aprender, certo? Como linkar duas páginas web. Por exemplo, se eu estiver na minha página principal e eu quero ir para a página de localização, como é que eu faço? Então, a gente vai aprender a fazer o link entre essas duas páginas para quando eu clicar em algum local específico, eu seja redirecionado para a outra página, tá? Isso é fundamental, toda página web precisa conter isso. Então, próxima aula a gente vai ver como que isso funciona. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco da importância das CSS, tá? E como elas podem contribuir para que a gente tenha uma página web bem mais agradável visualmente, ok? Então, nas próximas aulas a gente vai continuar estudando sobre isso. E não esqueçam, tá? Dúvidas, deixem no link aí abaixo, ok? Então, façam as atividades, pratiquem bastante e a gente se vê na próxima aula, tá? Até mais.